Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 53. Controvérsia, positiva e negativa. Unidade com Deus resulta em união. Deus é a personificação da benevolência, misericórdia e amor. Os que se acham verdadeiramente ligados a Ele não podem estar em divergência uns com os outros. Seu Espírito reinando no coração criará harmonia, amor e união. O contrário disto se vê entre os filhos de Satanás. É sua obra promover inveja, discórdia e ciúme. Em nome de meu Senhor, eu pergunto aos professos seguidores de Cristo: que frutos produzes? Semeando e colhendo dissensões. Quem espalha sementes da dissensão e discórdia, colhe em sua própria alma os frutos mortíferos. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. Satanás deleita-se com a contenda. Satanás procura constantemente causar desconfiança, alienação e malícia entre o povo de Deus. Seremos muitas vezes tentados a julgar que nossos direitos são desacatados quando não existe real motivo para esses sentimentos. Contendas, lutas e processos judiciais entre irmãos são uma desgraça para a causa da verdade. Os que seguem esse procedimento expõem a Igreja ao ridículo de seus inimigos e levam a triunfar os poderes das trevas. Eles traspassam de novo as feridas de Cristo e o expõem ao opróbrio público. Polêmicas levam à combatividade. A obra especial e enganosa de Satanás tem sido a provocação de debates, para que haja contendas em torno de palavras que nenhum proveito trazem. Bem sabe ele que isto ocupará a mente e o tempo. Desperta a combatividade e sufoca na mente de muitas pessoas o ardor da convicção, levando-as à diversidade de opiniões, acusação e preconceito, o que cerra a porta para a verdade. Contendas entre irmãos retardam o segundo advento. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Não há tempo para contenda e controvérsia. Homens e mulheres que professam servir ao Senhor contentam-se com ocupar tempo e atenção com assuntos de somenos importância. Satisfazem-se com estar em divergência uns com os outros. Se fossem dedicados à obra do Senhor, não estariam porfiando e contendendo qual família de meninos indisciplinados. Todas as mãos estariam empenhadas no serviço. Cada qual estaria em seu posto de dever, trabalhando de coração e alma como missionário da cruz de Cristo. Os obreiros levariam consigo para o seu serviço as orações e simpatias de uma igreja desperta. Receberiam de Cristo a sua orientação e não encontrariam tempo para contendas e porfias. Não deixeis que se levantem controvérsias sobre bagatelas. O Espírito de amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo ligarão coração a coração, se cada qual abrir as janelas do coração rumo ao céu e fechar as que contemplam o terreno. Pôr a descansar as polêmicas. O poder da graça de Deus fará mais em favor da alma do que as polêmicas farão em toda uma vida. Pelo poder da verdade, quantas coisas poderiam ser ajustadas e velhas controvérsias encontrar quietude na adoção de maneiras melhores. O grande, grandioso princípio, paz na terra entre os homens em quem ele quer bem, é muito melhor praticado quando os que creem em Cristo são coobreiros juntamente com Deus. Então todas essas bagatelas em que alguns estão sempre insistindo, que não são autoritativamente liquidadas pela palavra de Deus, não serão exageradas como se fossem assunto importante. As polêmicas suscitam a defesa própria. Na sua maneira de tratar com Tomé, Jesus deu uma lição para seus seguidores.
Seu exemplo nos mostra como devemos tratar aqueles cuja fé é fraca e põem suas dúvidas em destaque. Jesus não esmagou a Tomé com censuras, nem entrou com ele em discussão. Revelou-se ao duvidoso. Tomé fora muito irrazoável em ditar as condições de sua fé, mas Jesus, por seu generoso amor e consideração, derribou todas as barreiras. Raramente se vence a incredulidade pela discussão. Antes, isso como que a põe em guarda, encontrando novo apoio e desculpa. Mas revele-se Jesus em seu amor e misericórdia como o Salvador crucificado, e de muitos lábios dantes contrários ouvir-se-á a frase de reconhecimento proferida por Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aos doentes não proferir palavras controversas. Ao pé do enfermo não se deve dizer nenhuma palavra relativa a credos ou pontos controvertidos. Que o sofredor seja encaminhado àquele que está disposto a salvar a todos quantos a ele vão ter com fé. Esforçai-vos zelosamente e eternamente por ajudar a alma que paira entre a vida e a morte. A controvérsia é sem proveito. Não somos chamados a entrar em controvérsia com aqueles que mantêm teorias falsas. A controvérsia é sem proveito. Cristo nunca participou dela. Está escrito, é a arma que o Redentor do mundo usava. Conservemo-nos bem achegados à palavra. Deixemos que o Senhor Jesus e seus mensageiros testifiquem. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Controvérsias raramente abrandam. Os muitos sermões argumentativos pregados raramente abrandam e persuadem a alma. A atitude positiva tem mais poder. Não cultiveis um espírito de controvérsia ou polêmica. Pouco bem é realizado pelos discursos acusatórios. O mais seguro meio de destruir falsas doutrinas é pregar a verdade. Apegai-vos à afirmativa. Fazei com que as preciosas verdades do Evangelho matem a força do mal. Manifestai um espírito brando, compassivo para com os que erram. Ponde-vos em contato com os corações. Controvérsia que desperta as mentes. Em todos os séculos, os escolhidos mensageiros de Deus têm sido ultrajados e perseguidos. Não obstante, mediante seus sofrimentos, foi o conhecimento de Deus disseminado no mundo. Todo discípulo de Cristo tem de ingressar nas fileiras e levar avante a mesma obra, sabendo que seu inimigo nada pode fazer contra a verdade, senão pela verdade. Deus pretende que a verdade seja posta pela frente, se torne objeto de exame e consideração, a despeito do desprezo que lhe votem. O espírito do povo deve ser agitado. Toda polêmica, toda crítica, todo esforço para restringir a liberdade de consciência é um instrumento de Deus para despertar as mentes que, do contrário, ficariam modorrentas. Crianças influenciadas por pais em desacordo. Os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico, e quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito. Tornai fragrante a atmosfera do lar mediante terna solicitude. Se vos alienastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no tempo de graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Polêmicas geram dificuldades. Como uma família, podeis ser felizes ou desditosos. Fica ao vosso encargo. Vosso próprio procedimento determinará o futuro. Ambos vós precisais abrandar as agudas arestas de vosso caráter, e só proferir palavras das quais não tereis que vos envergonhar de reencontrar no dia de Deus. Podeis discordar acerca de coisas pequeninas que não merecem discussão, e o resultado será aborrecimento. A vereda do justo é vereda de paz. É tão clara que o homem humilde e temente a Deus nela pode andar sem tropeçar e sem fazer trilhos tortos. É vereda estreita, mas homens de temperamentos vários podem andar lado a lado, contanto que sigam o capitão de sua salvação. Ralhar e irritar-se cria rebelião.
Palavras ásperas e iradas não são de origem celeste. Ralhar e irritar-se nunca ajudam. Em vez disso, despertam os piores sentimentos do coração humano. Quando os vossos filhos cometem um erro e estão cheios de rebelião, e sois tentados a falar e agir asperamente, esperai antes de corrigi-los. Dai-lhes uma oportunidade para pensar e deixai que vosso temperamento se acalme. Ao tratardes bondosa e ternamente com vossos filhos, tanto eles como vós recebereis as bênçãos do Senhor. E achais vós que no dia do juízo de Deus, alguém se arrependerá de ter sido paciente e bondoso para com os filhos? Estar perto de Cristo promove a união. A causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo é aproximarem-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço de vencer dificuldades, embora haja muito disto a ser feito, mas a união com Cristo. Figurai um grande círculo de cuja periferia saiam muitas linhas que se dirigem todas para o centro. Quanto mais próximo do centro, mais próximas estão estas linhas umas das outras. Assim é na vida cristã. Quanto mais perto nos achegarmos de Cristo, mais perto estamos uns dos outros. Deus é glorificado quando o seu povo se une em ação harmoniosa. É essencial a harmonia dos pais. Entre o marido e a esposa deve existir perfeita confiança. Juntos devem considerar suas responsabilidades, operar juntos pelo mais alto benefício dos filhos. Jamais devem, em presença dos filhos, criticar-se mutuamente os planos ou discutir a maneira de julgar um do outro. Tenha a esposa o cuidado de não tornar mais difícil a obra do marido pelos filhos. Apoie o marido às mãos da esposa, dando-lhe sábios conselhos e afetuosa animação. Nenhuma divergência. Se pai e mãe estão em divergência, trabalhando um para contrapor-se à influência do outro, a família ficará em má condição, e nem o pai nem a mãe receberá o respeito e a confiança necessários ao bom governo da família. As crianças são ativas no discernir qualquer coisa que lance reflexos sobre regras e regulamentos do lar, especialmente aqueles regulamentos que lhes restringem as ações. Guia positiva no lar. Não tendes o direito de trazer uma nuvem sombria sobre a felicidade de vossos filhos, mediante o achar faltas ou censurá-los severamente por erros insignificantes. Deve-se fazer que o verdadeiro mal apareça justamente tão pecaminoso como é, e deve-se assumir uma atitude decidida e firme para evitar sua repetição. Contudo, não se deve deixar a criança num desesperançoso estado de espírito, mas com certa coragem de que possa melhorar e alcançar vossa confiança e aprovação. Podem as crianças desejar fazer o que é direito, podem assentar em seu coração serem obedientes, mas necessitam de auxílio e animação. Paz na igreja. Haja paz no lar e haverá paz na igreja. Essa preciosa experiência levada para a igreja será um meio de criar bondoso afeto de uns para com os outros. Cessarão as contendas, ver-se-á verdadeira cortesia cristã entre os membros da igreja. O mundo conhecerá que eles têm estado com Jesus e que dele têm aprendido. Que impressão exerceria a igreja sobre o mundo se todos os membros levassem vida cristã? A morte apaga sentimentos de divergência. Quando a morte cerra os olhos e as mãos se dobram sobre o peito silencioso, quão pronto mudam os sentimentos de desinteligência. Não há má vontade nem amargura. As desatenções e as injustiças são perdoadas, esquecidas. Quantas palavras de amor são ditas acerca do morto. Quantas coisas boas em sua vida são evocadas. Louvores e boas apreciações são agora francamente expressas. Caem, porém, em ouvidos que nada ouvem, coração que já não sente.
Quantos, ao estarem respeitosos e em silêncio ao pé de um morto, recordam com vergonha e dor as palavras e atos que causaram tristeza ao coração, agora para sempre quieto. Tragamos agora toda beleza, amor e bondade que nos for possível à nossa vida. Sejamos considerados agradecidos, pacientes e longânimos em nossas relações uns com os outros. Que os pensamentos e sentimentos que encontram expressão em torno do moribundo e do morto sejam introduzidos no convívio diário com nossos irmãos e irmãs em vida. No céu não haverá contenda. Que ninguém pense, ainda que teoricamente possa estar firme na verdade presente, que não comete erros. Se, porém, forem cometidas faltas, que haja presteza em corrigi-las. E evitemos tudo que possa criar dissensão e contenda, pois há um céu diante de nós, e entre os seus habitantes não haverá contenda. Necessidade de mais amor, menos crítica. Diferenças de opinião sempre existirão, pois nem todas as mentes são constituídas de modo a fluir no mesmo conduto. As tendências hereditárias e as cultivadas têm de ser guardadas, para que não criem controvérsias sobre assuntos de somenos importância. Os obreiros de Cristo devem achegar-se uns aos outros em terna simpatia e amor. Que ninguém julgue ser uma bênção manter suas próprias noções e supor ser ele o único a quem o Senhor tenha dado discernimento e intuição. A caridade cristã cobre uma multidão de coisas que em outros podem ser consideradas como defeitos. A necessidade de muito amor e muito menos crítica. Quando o Espírito Santo estiver manifestamente atuando no coração dos pastores e auxiliares, eles revelarão a ternura e o amor de Cristo. Não atacar indivíduos. Alguns de nossos irmãos têm escrito e dito muitas coisas que são interpretadas como contrárias ao governo e à lei. Erro é expor-nos dessa maneira a um mal-entendido geral. Não é procedimento sábio criticar continuamente os atos dos governantes. A nós não nos compete atacar indivíduos nem instituições. Devemos exercer grande cuidado para não sermos tomados por oponentes das autoridades civis. Certo é que a nossa luta é intensiva, mas as nossas armas devem ser as contidas num simples "assim diz o Senhor". Nossa ocupação consiste em preparar um povo para estar de pé no grande dia de Deus. Não devemos desviar-nos para procedimentos que provoquem polêmica ou suscitem oposição nos que não são da nossa fé. Encontro com a incredulidade e ensinos desviados. Foi-me mostrado que anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Não apoieis nenhuma observação que possam fazer, mas repeti as ricas promessas de Deus, que são sim e amém em Cristo Jesus. Não devemos nunca fazer coro com as palavras que lábios humanos possam expressar para confirmar as obras dos anjos maus, mas devemos repetir as palavras de Cristo.